Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, a mais uma aula, na verdade é uma revisão aí para a nossa PV2 de Anatomia e Fisiologia 1. Eu sou a professora Shirley Barros, tecnóloga em Radiologia e especialista em ensino do superior. Vamos lá. Claro que dentro da nossa revisão, nós temos aí um tópico que está lá, é 3.1, que fala sobre a pele na página 29. Vai falar dos tegumentos, tegumento comum, e aí a gente pode pensar que o tegumento comum ele é composto por quem, Pela pele, pelos pelos, pelas glândulas sebáceas e sudoríparas, Unhas e receptores sensitivos. Então, ele vai ter isso aí para a gente trabalhar, tá? Tegumento comum ajuda a manter a temperatura corporal constante e proteger o corpo. Então, ele já faz essas duas funções. Ele também fornece as informações sensitivas a respeito do ambiente ao redor. Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 145. Claro que o que a gente está falando aqui são pontos importantes que vão estar lá na sua prova, de forma contextualizada, para você desenvolver. Tranquilos? Porque é só uma revisãozinha. Então, continuando da estrutura da pele, na maior parte do corpo, ela tem entre 1 a 2 milímetros de espessura. Quem está dizendo para a gente é a tutora Derrickson. Além de recobrir toda a superfície do corpo ao nível das cavidades, passa a denominar-se de mucosa. Então, ela recobre todo o corpo, mas quando ela passa para a cavidade, ela é chamada aí de mucosa. A estrutura da pele, o que a gente tem como estrutura? Eu tenho a parte externa, que é chamada de epiderme, e a parte interna, que é chamada de derme, tá? Então, ela possui essas duas camadas quando falamos de estrutura interna. A epiderme, ela é constituída pelo tecido epitelial, E cuja camada inferior, lá na inferior, localiza-se a camada germinativa e basal, tá? A epiderme também é responsável pelas células de renovação dos tecidos aí epiteliais. A gente tem isso daí. As células novas, elas são provindas da camada inferior e vão amadurecendo, tá bom? Então, essas camadas novas, elas vão surgindo da parte inferior e sendo empurrada para a camada superior, pelas novas células. Então, as novas células vão se fazendo lá da base, internamente. Dessa forma, a camada superior, ela se renova constantemente. Então, nós temos essa camada do tecido epitelial da pele que vai se renovando conforme vai passando o tempo, tá? Na camada inferior da epiderme, localiza-se a melanina. Então, a melanina, ela está localizada na epiderme. Pigmento, o que a gente tem como pigmento? Quem é ele? O que ele faz? Ele é responsável pela coloração da pele, pela proteção contra as radiações solares. Então, a gente tem aí os pigmentos. Pode ser encontrada a melanina em maior quantidade na raça negra. Então, a gente tem as pessoas mais morena, com tom mais escuros, elas têm esse tom de pele para elas serem mais, ter uma quantidade maior de melanina aí no seu corpo, tá? Então, isso daí é ocasionado pela ação genética do indivíduo. O outro tom é o bronzeado da pele, que é pela exposição à radiação solar. Então, a gente tem essa diferença aí de tons de pele. Ao contrário disso, é a ausência dessa melanina. Quando nós falamos a ausência de melanina, nós estamos falando de uma baixa produção de melanina. Nós estamos dizendo que isso caracteriza o albinismo, que são as pessoas bem branquinhas, a ausência do tons aí da pele, tá? A pele é composta por camadas e divididas em... Então, a pele ela vai ser dividida em 3 camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Na derme, nós possui vasos sanguíneos que realizam nutrição entre os tecidos. Na epiderme, aí, ela já é protegida por queratina, nos locais mais propensos às ações mecânicas, como a sola dos pés, A gente traz aí como exemplo. Na derme também está situada logo abaixo da epiderme e é formada por tecidos conjuntivos. Então, a gente tem esse tecido aí. Possui vasos sanguíneos que realizam nutrições entre os tecidos, tá?
Essa camada ela é responsável por manter a pele sob constante tensão elástica. Então, ela tem a sua própria função. E é onde se formam as impressões digitais. Então, na derme, a gente já tem a localização aí das nossas impressões digitais. Na hipoderme, também conhecida como tecido subcutâneo. Então, é subcutâneo, logo abaixo da derme. Tem a sua constituição de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos também, e linfáticos e nervosos. Então, a gente tem linfáticos, nervosos, além dos vasos sanguíneos distribuídos na hipoderme. Tem a função de armazenar, ele armazena lipídios, isola e protege o corpo. Mas ele também regula também a temperatura do organismo do indivíduo. Então, ele ajuda a fazer isso, tá? Dentro desse tópico 1.3, nós vamos ver só a pele. Então, vamos lá, vamos passar um pouquinho. No tópico 4.1 da nossa apostila, nós vamos ter a função dos ossos do sistema esquelético, lá na página 35, tá? Então, o que a gente tem? Produção de células sanguíneas dentro desse tecido ósseo. O que a gente tem dentro disso, né? No interior de determinados ossos, né? Um tecido conjuntivo chamado de medula óssea vermelha produz hemácias, chamadas de eritrócitos. Então, lá no interior dos ossos, a gente tem a produção de hemácias. Os leucócitos e plaquetas em um processo chamado de hematopoese. Então, também eu vou ter a hematopoese, que são a produção de leucócitos e plaquetas. A medula óssea vermelha, ela também é composta, né? Ela também é composta pelas hemácias em desenvolvimento, tá bom? Desculpa aí, tá engatando aqui o negócio. Né? A produção de células sanguíneas, nós temos aí o tecido adiposo, fibroblastos e macrófagos em uma rede de fibras reticulares. Então, essa rede de fibras, elas vão estar desenvolvidas aí entre três personagens, né? Adipócitos, fibrastos e macrófagos, tá? Isso daí é encontrado nos ossos em desenvolvimento de um feto, em alguns ossos e alguns ossos dos adultos, tá? A produção de células sanguíneas, a gente pode dizer que eu encontro ela nas crianças ou nos fetos em desenvolvimento e também a gente encontra em alguns adultos, né? Em alguns pontos específicos. Como nos adultos a gente tem os ossos do quadril, costela, externo, vértebra, crânio, né? E extremidades de ossos longos, como úmero e fêmur. A gente tem essas estruturas. No recém-nascido, toda a medula óssea ela é vermelha e está desenvolvida na hematopoese. Então, o recém-nascido ele está lá em constante desenvolvimento, por isso ele tem essa alta produção aí de células sanguíneas. Com o avanço da idade, grande parte da medula óssea passa a ser vermelha para amarela. Então, a gente tem esse adiposo aí sendo em transformação, tá? Vamos mais um pouquinho? A gente tem aí o tópico 4.2, também dentro aí do nosso mundo do esqueleto, vai falar da divisão do esqueleto, lá na página 36, tá? Olha, o esqueleto ele é formado por 206 ossos, dividido em duas grandes porções. Vamos pensar? A união dessas porções se faz pelas cinturas. Aí eu tenho duas cinturas, tá bom? A cintura que a gente pode dizer cintura escapular, porque está ligada à escápula e vai ligar os membros superiores. A cintura pélvica, porque está ligada na pelve e os membros inferiores vão estar ligados a ela, tá bom? Além de apresentar-se na forma mais comum de todos os ossos interligados. São todos interligados, ninguém está solto. Dessa forma, denominados esqueletos articulados ou desarticulados. Então, eu tenho duas formas de falar, um esqueleto articulado ou um desarticulado. Então, eu tenho aí o esqueleto, que a gente tem o axial, que é o centro, né? O axial, eu vou ver o crânio, a coluna, tudo no axial. Eu tenho o esqueleto apendicular, que a gente está dizendo aí que eles estão aí centralizados. Nós temos as cinturas escapular e cintura pélvica. Então, já tenho aí uma boa divisão do nosso esqueleto, tá?
O esqueleto axial, ele é composto por 80 ossos, tá bom? Que é todos esses que estão no centro. Crânio, coluna, né? A gente pode dizer dessa formazinha. O esqueleto axial também estão aí, todos desenvolvidos no centro. Ossos que formam a principal estrutura do sistema do corpo humano, tá? O esqueleto axial está dividido aonde? Crânio, face, ocioide, ossículos auditivos e coluna vertebral. Esses daí, eles fazem partes conjuntos do esqueleto axial. No esqueleto apendicular, ele é composto por 126 ossos. Vamos ver? O apendicular, que são os membros superiores e inferiores. Formado pela estrutura que permite o esqueleto em movimento, permite nos movimentar. O esqueleto apendicular, membros superiores, nós temos a clavícula, a escápula, que todos são de pares, tá, gente? Direita e esquerda, direita e esquerda. Olha, a una, o rádio, né? Eles todos são de direito e esquerdo. Húmero, os ossos do carpo, não. Do carpo, né, da direita e da esquerda, mas são 16 ossos. Dos membros superiores, ainda continuando, nós temos o metacarpos com 10 ossos, as falanges com 28 ossos. Os membros inferiores, que também vão fazer parte do esqueleto apendicular, mas da cintura pélvica, né? Então, nós temos aí os ossos do quadril direito e quadril esquerdo, fêmur direito e fêmur esquerdo, tá? A fíbula, fíbula direita e fíbula esquerda, tíbia direita e tíbia esquerda, que vai estar em conjunto, tranquilos? Nós temos a patela, o taço, que são 14 ossos, tá? Que é a parte tarsal que a gente fala do pé. Aí nós temos os metatarsos, bem divididos, né? As falanges dos metatarsos. E os metatarsos que temos 10 ossos e as nossas falanges que temos 28 ossos, tá? Vamos seguindo. No tópico 4.3, nós temos a composição em parte dos ossos, lá na página, que vai de 37 à página 38. Então, olha só. Vai dizer que os ossos são formados por duas partes, uma orgânica e outra mineral. Uma parte orgânica, ela é formada por colágeno. Vamos seguir? E a porção mineral, ela é responsável pela rigidez dos ossos e é formada por fosfato de cálcio, tá? Esse carbonato de cálcio e pequenas porções de fluoreto de cálcio e de magnésio. Então, tudo isso daí vai formando o tecido ósseo do indivíduo. Nós temos o periósteo, né? Que é isso? É uma membrana de revestimento e a superfície do osso, com exceção da cartilagem articular. Então, a cartilagem, a gente vai dizer que ela não tem esse periósteo, tá? Todo osso tem esse revestimento, menos a cartilagem, tá bom? Olha, ela tem grande concentração de vascularização e é de extrema importância para a regeneração óssea, quer dizer que para o conserto do osso, para a recuperação do osso, né? Já ouviu falar que quando o osso fratura, ele vai lá se regenerar, na verdade cria-se um calo ósseo. Tá acontecendo esse aí nesse momento com esse periósteo. O osso compacto, né? Parte abaixo do periósteo, né? Olha, ele tem textura densa e apresenta poros, apesar de ser compacto, tá? Apesar dele ser compacto é porque ele é todo furadinho ali, mas isso daí ele tem densidade. Olha, fica localizado logo abaixo desse compacto, tem um aspecto esponjoso e altamente poroso. Nele se localiza o quê? A medula óssea, tá? Então, a medula óssea está dentro internamente do osso. A medula óssea, ela preenche o interior do osso, responsável pela produção de células sanguíneas. Então, ela vai produzir células sanguíneas e ela está lá no interior do osso, sem ninguém mexer com ela. Quem é a epífise, né? Elas são as extremidades dos ossos. Então, os ossos longos, eu tenho as epífises, tá? Aí a gente tem a diáfise, é o corpo desse osso longo. Então, eu tenho as epífises e o meio desse osso vem ser a nossa diáfise, tá? Olha, que fica localizada no canal medular. Metáfise.
é a parte em que ocorre o crescimento do osso em comprimento. Então, metáfise é um espaço articular que a gente observa que ainda tem ali, vai ter crescimento desse paciente, tá? Então, vamos lá para o tópico 4.4, classificação morfológica dos ossos, lá na página 38. O tecido ósseo, ele é um tecido vivo, complexo e dinâmico, né? Participa de maneira contínua em um processo chamado de remodelação. A formação de novos tecidos ósseos e a degeneração do tecido ósseo antigo. Então, ele tem uma responsabilidade, ele não deixa esse osso ficar à mercê. Então, ele vai degenerar e também vai recuperar, uma remodelação. Lembra que eu falei do calo ósseo quando fratura? É isso que acontece. Longos. Tem um comprimento maior, os ossos, né? A gente pode dizer os ossos longos, tipo de ossos longos. Ele tem um comprimento maior, né? Que a largura e a espessura. Alguns complexos de ossos longos são, o que a gente tem como osso longo, né? O húmero, o rádio, o fêmur, a tíbia, são todos exemplos que a gente tem como os ossos longos, tá? Alongados, olha a diferença. Os ossos longos, eles são diferentes dos alongados. Quem é os alongados? Ele tem um comprimento maior que a sua largura, né? A espessura, mas não tem canal medular. Então, aqui não tem canal medular. Alguns exemplos são a clavículas e as costelas. Não possui canal medular. Tranquilos? Curtos. Olha, tipo de ossos curtos, ele tem largura, tem comprimento, tem espessura semelhantes. Alguns exemplos são os ossos do carpus e os tarsais, tá? Planos. O que a gente tem planos? Ossos planos, laminares. Tem largura e comprimentos semelhantes a maiores que espessuras. Alguns exemplos são as escápulas e os ossos parietais, tá? Que eles são chamados de ossos planos. Irregulares são ossos que não têm um formato específico, né? Então, apresenta forma geométrica indefinida. Alguns exemplos são a mandíbula e as vértebras, que elas não têm uma definição própria, né? Elas têm uma arquitetura individuais. Olha, nós temos também o tópico 5.1, vai falar das articulações e as suas classificações, lá na página 41 da nossa apostila. Para que o esqueleto humano tenha movimento, é necessário que o outro elemento entre em ação. Vamos continuar? Esse elemento denomina-se de articulação. Então, sem articulação, ficava meio que impossível nós nos locomovermos, né? Íamos ficar igual um robozinho. Que são pontos de união entre dois ou mais ossos que formam o esqueleto. Então, onde tem a união entre um osso e outro, eu tenho ali chamado de articulação. Também podem ser chamados de juntas, de junturas, né? Depende aí do autor que escreveu, que desenvolveu, tá? As articulações se classificam em três principais grupos. A gente tem sinartrose, anfiartrose e diartrose, tá? Assim que a gente pode classificar as articulações. Sinartrose, quem é a sinartrose? Ela é denominada de articulações imóveis ou articulações fibrosas, elas não têm movimentos, já calcificou ou já houve assim crescimento e a sutura fechou, então ela não tem mais. Anfiartrose. Quem é a anfiartrose? A anfiartrose são denominadas de articulações semimóveis ou de cartilagens, né? Anfiartrose. E onde nós encontramos? Nós encontramos lá nas costelas, né? Entre os arcos costais e o externo. E nós encontramos na sínfise púbica, na região sínfise púbica mesmo. Tá? Então, são esse lá que nós encontramos essas articulações. Diartrose. Nós temos diartrose, são articulações de grandes movimentos ou chamados de sinoviais. Então, são essas que fazem rotação, como a do ombro, do quadril, né? Do cotovelo, do punho, do tornozelo. São articulações que vão desenvolver aí grandes movimentações, tá? Articulações fibrosas. São articulações exclusivamente encontradas no crânio. Tranquilos? Então, olha só. Dentro das articulações fibrosas, a gente tem que no decorrer da vida do indivíduo, ele sofre um processo de deposição óssea. Então, ele vai crescendo, vai desenvolvendo e aí aquelas estruturas vão ficando mais enrijecidas, tá?
denominado, a articulação fibrosa, ela também denominada de sinostrose, né? Quando ossificam por completo. Então, vão ter patologias aí que o indivíduo não vai poder mais mexer as articulações, ele fica meio que entrevado, né? De acordo com o seu formato, as estruturas podem ser classificadas em... Vamos ver como elas se classificam? A gente pode ter estruturas planas, escamosas, serráteis e esquindileses, tá? Então, cada um dessas estruturas, a gente pode dizer que tem a sua nomenclatura, tá? Aí a gente tem, nas planas, nós temos as suturas, né? Que são da parte do crânio, tá? As escamosas da região temporais, as serráteis, né? Que são as da base do crânio. Então, a gente vai ter cada uma a sua nomenclatura. Vamos passar mais um pouquinho? Lá no tópico 6.3, nós temos tipos de músculos, tá? Lá na sua apostila, página 48 a 49. Tranquilos? Olha, o que a gente pode dizer do sistema muscular? Ele é formado por um conjunto de músculos do nosso corpo e os músculos são estruturas que têm a capacidade de contratilidade, né? De contrair, tá? Pode contrair e relaxar. Capacidade de diminuir a distância entre uma extremidade e outra, tá? Então, ele vai fazer essa aproximação entre uma estrutura e outra, né? Produzem movimento, além de serem responsáveis por 40% a 50% do nosso peso corporal. Então, se pesa muito, né? Se não for tecido adiposo, é tecido muscular, tá bom? O corpo humano tem a capacidade de 600 músculos, né? Com diversas funções aí. Todos trabalhando sobre o comando do sistema nervoso. Quem comanda os músculos é o sistema nervoso central. Anatomicamente, a gente pode dizer que os músculos podem ser classificados, né, como músculos esqueléticos, né, que são os músculos que estão aí principalmente nas extremidades, a gente pode dizer. Olha, ligado aos ossos ou viscerais, que estão lá revertindo as nossas vísceras ou próximos, né, quando formam a parede de órgãos cavitários, como o coração. Então, a gente tem essa pequena divisão aí dos músculos, tá? A fibra muscular, e a gente pode pensar, a fibra muscular também pode aumentar de volume. E quando ela aumenta de volume, que é aquela pessoa que malha muito, né, fica grande, exercita demais, né, que é fisiculturista, a gente pode pensar nesse indivíduo, a gente pode dizer que esse nome do músculo, ele ficou com uma hipertrofia, né? Ele aumentou o seu músculo, ele rompeu as suas fibras, então ele aumentou o volume do músculo. Então houve aí nesse momento uma hipertrofia, tá? Mas é o contrário disso, né? Quando o músculo para, ele não se exercita, né? Aquela perna que precisou ficar imobilizada pelaquela fratura, ou aquela mão que houve uma torção, né? O que aconteceu com aquele músculo? Ele diminuiu de volume. E se ele diminuiu de volume, eu posso dizer que é uma atrofia, né? Atrofiou o músculo. Então, a gente percebe bem direitinho aqui que o músculo em atividade é seu estado normal e o músculo fora de atividade, ele tem uma reduzida, ele tem uma diminuída. E aí a gente pode dizer que essa diminuição dele é chamada de atrofia. Quase não sabe. Os músculos são responsáveis pela produção dos movimentos do corpo. Além de que, olha, além de tudo isso, ele também traz como função estabilidade, postura, proteção, né? Que ele protege os órgãos internos, tá? Outra função do músculo é a produção de calor, visando manter a temperatura corporal. Então, o músculo, ele faz isso, né? Ele tenta dar um equilíbrio corporal no nosso corpo, tá? Gente, a nossa revisão, ela vai até aqui, né? Eu espero que vocês desenvolvam a prova de vocês muito bem, né? Que façam aí sucesso, ela está toda contextualizada dentro de tudo isso que a gente conversou, dentro de tudo isso que a gente falou, tá bom? Até a próxima e aí boa sorte para vocês, tá bom, queridos?